Bom dia, queridos. Vamos à nossa aula de matemática. Estamos na nossa unidade 5, que fala sobre números racionais. Para a gente falar dos números racionais, vamos relembrar um pouquinho os conjuntos numéricos que nós já trabalhamos. Os números naturais, representados pela letra N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, infinitamente. Eu tenho infinitos números naturais representados aqui pela reticências no conjunto natural. Depois nós falamos sobre o conjunto dos números inteiros. A prof apresentava para vocês que inteiros eram os números positivos e negativos, sendo o zero nosso divisor de águas. Também representados aqui no conjunto Z, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências para os dois lados, porque eu tenho infinitos números inteiros, positivos e negativos. Bom, hoje a gente retoma o conjunto dos números racionais. Vocês no sexto ano falavam sobre racionais, a gente hoje retoma e aprofunda o que a gente conhece. E nós vamos dizer que é racional todo número que puder ser escrito em forma de fração. O conjunto dos racionais é representado com a letra Q de quociente, resultado da divisão. Então, voltem. Nós vamos dizer que é racional todo número que puder ser escrito em forma de fração. Então, eu trago para vocês alguns exemplos. Trouxe os números naturais 0, 1, 2, 10. São naturais e são inteiros positivos. E eu quero saber se eu consigo escrever esses números em forma de fração. Então, vamos com a prof. Eu quero uma divisão que dê zero. Pode ser 0 sobre 1, ou 0 sobre 2, ou 0 sobre 3. Todas essas frações representam zero. Eu não tenho nada e divido para uma pessoa, zero. Eu não tenho nada e divido para duas pessoas, zero. Então, eu teria infinitas possibilidades de frações que dão zero. Agora, eu quero representar o número 1 em forma de fração. Consigo? Sim. 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4 e assim sucessivamente, frações equivalentes. Todas elas têm como resultado 1. 2. Da mesma forma, 2 sobre 1, 4 sobre 2, 6 sobre 3. Todas essas frações, numerador e denominador, um denominador diferente de zero, representam o número inteiro 2. Eu tenho, de novo, infinitas possibilidades de encontrar frações equivalentes a 2. 10. 10 sobre 1, 20 sobre 2, 30 sobre 3 e assim por diante. Vejam, todos os nossos números aqui representados, chamados naturais, foram escritos em forma de fração. Então, a gente pode concluir, todo número natural pode ser escrito em forma de fração, então todo número natural é um número racional. Agora vejamos, os inteiros, os naturais são também inteiros positivos. Vejamos agora os inteiros negativos. Será que eu consigo escrevê-los em forma de fração? Consigo. Consigo. E vocês também. Menos 4 sobre 1. Menos 8 sobre 2. 8 negativo dividido por 2, 4 negativo. E assim sucessivamente. Eu teria infinitas possibilidades, novamente, de frações que dão resultado 4 negativo. 2 negativo. Menos 2 sobre 1. Menos 4 sobre 2, menos 6 sobre 3 e assim por diante. Mais uma vez, infinitas possibilidades que dão resultado menos 2. Menos 6, menos 6 sobre 1, menos 12 sobre 2, reticências. Bom, os nossos números inteiros negativos também puderam ser escritos em forma de fração. Conclusão, todo número inteiro, positivo ou negativo, também é um número racional, porque pode ser escrito em forma de fração. Vejam, dissemos que todo natural é racional, todo inteiro é racional. Existe mais algum número que seja racional, prof, além destes? Sim, meus queridos. Nós temos do ladinho de cá os nossos números decimais exatos, né, que é a quantidade de casas depois da vírgula é finita, e nós temos as nossas dízimas periódicas, números que têm
repetição aqui após a vírgula, que nunca tem fim, né? As nossas dízimas. Esses também podem ser escritos em forma de fração. Vejam com a prof. 5 décimos, número decimal, fração decimal ou irredutível, 1/2. Escrevi 5 décimos em forma de fração, ele é racional. 1,5 negativo, menos 15 décimos, ou, tornando irredutível, menos 3/2. Escrevi em forma de fração, é racional. 12,1, 121 décimos. Escrevi em forma de fração, é racional. Nossa dízima periódica, 0,757575. Peguem a calculadora de vocês para comprovar, para tirar a prova real. A fração geratriz dessa dízima seria 75/99. Dividam aí no materialzinho, na calculadora de vocês e comprovem. Essa é a fração correspondente a essa dízima. 1,2222. Fração geratriz será 12, 11/9. Também podem comprovar na calculadora de vocês. 11/9 é a fração geratriz dessa dízima periódica. Então vejam, são racionais todos os números naturais, todos os números inteiros, os números com vírgula, decimais exatos e as dízimas periódicas. Bom, já vimos então que todo número natural, todo número inteiro é também racional. Agora eu vou convidá-los a escrevermos os números racionais dentro do conjunto com os seus vizinhos. Então a prof colocou aqui o símbolo dos racionais, que é o nosso zero, né, que continua sendo divisor de águas entre positivos e negativos. E eu pergunto, meu sétimo, qual é o primeiro número racional que vem logo depois de zero? Qual é o sucessor de zero dentro do conjunto dos racionais? Eu tenho aquele aluno que assistindo a aula vai responder na hora 1. E eu tenho aquele outro que prestou atenção na explicação e que vai dizer, opa, os números com vírgula também são racionais. Então, antes do número inteiro 1, eu teria mais alguém nesse conjunto. Então, alguns me dirão 0,1, prof. 0,1 seria o vizinho imediato do zero. Depois 0,2, depois 0,3, depois 0,4 e aí por diante. Aí eu devolvo a pergunta, será sétimo? Será que entre 0 e 0,1, 1/10, não existe mais nenhum número racional? Pensem com a prof, entre 0 e 1/10. Eu tenho aquele que está conversando, prestando atenção e vai dizer, olha, entre 1/10 e 0, eu ainda poderia ter 1/100. O 0,01, 0,02, 0,03, a familhinha dos centésimos, verdade? Sim. Então quer dizer que o vizinho imediato de 0 não é 1/10. Aí teve aquele que me disse, então eu descobri, o vizinho imediato do zero, o sucessor, é 1/100. E aí eu pergunto mais uma vez, será, sétimo, que não existe mais ninguém entre 0 e 1/100? Pensem lá. 1/100, 0,01. E se eu tivesse 1/1000? Será que ele não vem antes do 1/100? Será que ele não está mais pertinho do zero? Sim. Então, antes do 1/100, eu ainda teria a família do milésimo. 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos, 4 milésimos, 5 milésimos e assim por diante. Opa! Então, antes do 1/100, eu tenho a família do milésimo. E aí vai a minha pergunta de novo, será que não existe mais ninguém que vem antes da família do milésimo? Tem. A família do décimo de milésimo, o 0,0001. 1/10 de milésimo, 2 décimos de milésimo, 3 décimos de milésimo e assim por diante. Nós poderíamos ficar a nossa manhã inteira perguntando qual é o próximo número ou qual é o número que vem imediatamente após o zero dentro dos racionais, e a gente não pararia de encontrar outra familhinha que vem antes. Ou seja, entre dois números racionais, 0 e 1/10, eu tenho outras infinitas possibilidades de números racionais. Então eu não consigo escrevê-los um do ladinho do outro como a gente faz com os naturais, como a gente faz com os inteiros, porque
a gente não consegue definir o sucessor e o antecessor de um número racional, porque a gente tem infinitas possibilidades. Por causa disso, em matemática, a gente usa uma linguagem simbólica para representar o conjunto dos racionais. Eu dizia agora mesmo para vocês que é racional todo número que pode ser escrito em forma de fração. Então agora a gente vai colocar isso em linguagem matemática, linguagem simbólica no quadro. É racional todo número que pode ser escrito em forma de fração. A sobre B está representando isso. De forma que, vamos lá, uma fração não existe numerador e denominador com vírgula, verdade? Tem que ser números, tanto numerador quanto denominador inteiros. Então nós vamos colocar isso aqui com linguagem matemática. É racional todo número escrito em forma de fração com numerador e denominador, A e B, inteiros, pertencente aos inteiros. E a gente tem uma condição. Fração representa a divisão e não existe divisão para zero. Então nós vamos colocar que o nosso denominador B tem que ser diferente de zero. É assim que a gente representa o conjunto dos números racionais, com linguagem simbólica, porque eu não consigo definir quem é o antecessor e o sucessor de um número racional. Nós temos infinitas possibilidades. Então, retomando com a prof, é racional todo número escrito em forma de fração, com numerador e denominador inteiros, não pode ter vírgula, e o nosso denominador tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão para zero, e fração representa. Agora nós falaremos sobre a representação de um número racional. Nós dissemos que é racional todo número que puder ser escrito em forma de fração, só que em alguns momentos o nosso exercício vai pedir que a gente transforme aquela fração em número decimal. Então, o prof está colocando alguns exemplos para a gente relembrar como eu transformo ou como eu reescrevo uma fração em número decimal. Lembrem comigo, fração representa divisão. Então, 1/2. Eu quero descobrir quanto vale na forma decimal, nós vamos dividir o de cima pelo de baixo. 1 dividido por 2, quantas vezes o 2 cabe dentro do 1? Não cabe, acrescenta um zero, vai a vírgula, cabe 5 vezes, 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, a forma decimal da fração 1/2, 0,5. 5 terços negativo. Mais uma vez, eu divido de cima pelo de baixo. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 5? Uma vez. Sobra 2. Abaixo um zero, vai a vírgula. Cabe agora 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Abaixo um zero, cabe 6. Sobra 2, abaixo 0, cabe 6. Vai ter fim essa continha? Não. Posso parar por aqui e colocar reticências. A forma decimal da fração 5 terços negativo, 1,666, dízima periódica, também negativa. Lembra? A gente divide e depois faz regra de sinais. Menos com mais, deu menos. Então, número misto, inteiro e 3/4. Nós podemos escrevê-lo em forma de fração imprópria, usando a regrinha prática. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7/4. Esse número misto é equivalente a 7/4. E agora nós dividiríamos 7 por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 7? Uma vez. E sobra 3. Abaixo um zero, vai a vírgula. Cabe agora 4 vezes 7, 28. Sobra 2. Abaixo um zero, cabe 5. Não sobra nada. Então, a representação decimal do número misto inteiro e 3/4 seria 1,75. Eu dizia que vocês podiam transformar em fração imprópria para dividir, ou vocês poderiam só dividir 3 por 4, que dá 0,75, e colocar o número 1 na frente, 1,75. Ele é um número misto, ele representa 1 inteiro e 3/4. 1 inteiro e 3/4. Bom, como último exemplo eu trago 7/8 negativo. 7 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 7? Não cabe, acrescenta um zero, vai a vírgula. Cabe agora 8 vezes. 64, sobra 6, abaixo um zero. Cabe 7 vezes 8, 56. Para 60 sobra 4, abaixo um zero, cabe 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Deu 875 milésimos negativo. Porque eu tinha
uma fração negativa. Então vejam, para eu representar uma fração em número decimal, basta eu dividir o de cima pelo de baixo, porque fração representa a divisão. Mas nós ainda temos a representação de um número racional, dado na forma decimal, número com vírgula, para nós representarmos em forma fracionária. Então a gente retoma um conteúdo trabalhado lá no sexto ano. A gente falava de número decimal e fração decimal. E aí a gente lembra que há uma concordância entre leitura e escrita. Como assim, prof? Como é que eu leio esse número decimal? 5 décimos. 5 décimos. Então ele é equivalente à fração decimal 5 décimos. E aí, no sexto ano, a gente abordava a seguinte regrinha. Como esse número tem uma casa depois da vírgula, 5 décimos, uma casa depois da vírgula, ele terá um zero no denominador. Como é que eu leio este número? 5 centésimos. Ele é equivalente à fração decimal 5 centésimos. Mais uma vez, quantas casas decimais? 2 casas decimais. Então, isso representa 2 zeros no denominador. E este outro número, nós lemos 5 milésimos. 5 milésimos é equivalente à fração decimal 5 milésimos. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3 casas depois da vírgula. E isso me indica que eu terei 3 zeros no denominador. Lembram da regrinha que nós vimos lá no nosso sexto ano? A gente retoma aqui nos nossos números racionais. Então, para eu escrever 1,2 em forma de fração, nós vamos copiar o número sem vírgula. Como ele tem uma casa decimal, terá 1 zero no denominador. 1,2 é equivalente à fração 12 décimos. 2,75, vamos representá-lo aqui negativo. Como fica? Conserva o sinal, copia o número sem vírgula, 275 sobre 100. De novo, 2 casas depois da vírgula representam 2 zeros no denominador. Prof, como é que eu sei que de fato isso que a prof escreveu está certo? Tirem a prova real, dividam 5 por 10 e vejam se dá esse decimal. Vejam, ó, eu não tornei as frações irredutíveis aqui, eu estou resgatando com vocês conceitos trabalhados no sexto ano. Número decimal e a sua fração decimal equivalente. Vocês podem simplificar, sim, essas frações, torná-las irredutíveis. Ok? Sem problema nenhum. Utilização de um número racional na reta numérica. Bom, trago para vocês 4 exemplos para nós colocarmos na reta. 1,2 negativo. 1,2 negativo está entre menos 1 e menos 2, mais pertinho do nosso 1 do que do 2. Então, posso dividir esse espaço aqui, assim, e 1,2 negativo estaria exatamente aqui. Verdade? Entre menos 1 e menos 2, sem problemas. 0,5 positivo, 5 décimos, é exatamente a metade entre 0 e 1, 0,5. Para nós representarmos a fração 3/4 negativo sobre a reta numérica, eu preciso saber quanto ela vale na forma decimal, para eu poder localizar entre quais inteiros está 3/4 negativo. Então eu divido o numerador pelo denominador, eu passo para a forma decimal para poder localizar. 3/4 vale 0,75 negativo, dividindo 3 por 4, nós já fizemos essa continha ainda há pouco, deu 0,75 negativo. Então, 75 centésimos negativo está entre 0 e 1. Mais perto do 1 negativo do que do 0 estaria aqui. Seria, né, dividindo aí o nosso espaço, nosso inteiro em 4 partes, 75 centésimos negativo, que nós vamos representar na forma fracionária, a forma que foi dada. Eu só passei para a forma decimal, número com vírgula, para descobrir a localização na reta numérica. Agora, 9/3. Mais uma vez, eu vou pedir que vocês escrevam na forma decimal para depois localizar. 9 dividido por 3, 3 inteiros. Então, a fração 9/3 está aqui. Vamos lá, finalizando, regrinha. Para eu localizar um número racional na reta numérica, nós vamos escrevê-lo primeiro na forma decimal, dividindo de cima pelo de baixo,
para poder descobrir aonde ele está na reta numérica, entre quais inteiros ele está. Se ele já estiver na forma decimal, a nossa única preocupação é dividir a reta melhor, em partes iguaizinhas, para nós localizarmos muito bem este decimal. Vamos então à comparação dos nossos números racionais. Quem é maior, quem é menor. Trago para vocês 5 décimos e 5 centésimos. Eu peço sempre que os alunos, para comparar números decimais, igualem as casas decimais. Quantas casas tem aqui? 2. Então, coloquem aí, completem com zeros, igualem 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Agora eu pergunto, sétimo, quem é maior? 50 centésimos ou 5 centésimos? Facílimo, né? 50 centésimos é maior. Igualei as casas decimais. Aqui não há necessidade de igualar as casas, eu tenho 1,2 negativo e 1,2 positivo. O número positivo é sempre maior do que o número negativo, então 1,2 positivo. Bom, aqui nós temos que comparar 1/4 e 2 décimos. Para que a gente possa fazer essa comparação, vou convidá-los sempre a escrever o número na forma decimal. Divido de cima pelo de baixo. 1/4 vale 0,25. 2 décimos divido de cima pelo de baixo vale 0,2. Igual às casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula, coloco 2 casas depois da vírgula. Quem é maior? 25 centésimos ou 20 centésimos? 25 centésimos. Logo, 1/4 é maior que 2 décimos. Na sequência, 5 décimos negativo ou 18/36 negativo. Eu tenho um decimal comparado com uma fração. O meu combinado com vocês aqui em cima, sempre que nós tivermos uma fração, nós vamos passar para a forma decimal para poder comparar. Então eu divido 18 por 36, ou simplifico essa fração até torná-la irredutível para depois dividir, fica a critério de vocês. Mas dividindo 18 por 36 dá 0,5 negativo também. Posso dizer, então, que 5 décimos negativo e 18/36 negativo são iguais. Representam o mesmo número, só que um está na forma decimal e o outro fracionário. Ao dividir o de cima pelo de baixo, eu encontro a mesma representação.